se você for ver mesmo, a depressão vai ser o quê? É uma diminuição do fluxo sanguíneo hormonal no lobo pré-frontal. Então, além de uma baixa, né, em toda a questão orgânica, de vitamina, enfim. E aí começam as mudanças de comportamento. Excesso de sono, falta de sono, a maioria é insônia, né, ganho de peso ou perda de peso, a maioria ganha peso, começa a comer demais, né, outros às vezes perdem peso, né, diante da ausência agora de ânimo. A anedonia, né, a falta de prazer naquilo que antigamente costumava dar prazer. Agora um humor mais deprimido, triste durante semanas a fio, pelo menos 3 semanas. Então, você começa a ver, esse é o quadro depressivo. Então, o que, que você começa a ver? As mulheres têm mais, na verdade, estatisticamente, né? As mulheres têm mais tendência aos transtornos de humor, como a depressão. E eu acredito muito por causa dos ciclos hormonais, Sim. gravidez, menstruação, menopausa. Então isso vai causando uma alteração hormonal, fluxo hormonal aí, né? O homem, aí a mulher tende mais ao que? A melancolia, né? Ao choro, ao desânimo, à tristeza. Os homens, você vai ver que a depressão nos homens, você tem uma depressão mais irritadiça, uma depressão agora onde o homem está sempre irritado, ele está sempre estressado, ele está sempre estupim curto, né? Inclusive, se eu não me engano, agora o DSM, que é o Manual Estatístico de Diagnóstico de Transtornos Mentais, retirou o transtorno disruptivo de humor da depressão e colocou no transtornos disruptivos, né? De disrupção, assim, de uma impulsividade, né? Mas até então ele era tido como um transtorno depressivo, e eu acredito que ele ainda seja, né? Porque o estresse crônico, inclusive, hoje vai ser o que mais vai levar pessoas ao quadro depressivo. Então, os homens estressados aí, o trabalho, trânsito, problemas financeiros, problema em casa, discussão, família, um tanto de coisa. E aí o homem começa a fazer o quê? Apresentar, ao invés da melancolia, a irritação, a irritabilidade, o estresse. E isso começa a ser um sinal também para o homem, tá vendo? O homem começou a jogar coisa, querer quebrar coisa dentro de casa, Até agredir a mulher. dar soco na parede. Às vezes demora um pouco, pode acontecer, mas Sim, demora um claro. pouco. Mas a maioria das vezes Esses sinais quer de. jogar coisas, né? Quer chutar coisas, isso é um quadro depressivo. A pessoa está no quadro depressivo. Então ela começa a ter ali uma apresentação, mas até então ela não fica tocada a buscar ajuda. Às vezes só quando eles têm uma crise de ansiedade, às vezes um pânico junto com a depressão, aí sim, aí fica com medo, eu vou lá buscar ajuda e a medicação. Aí, na maioria das vezes é o quê? Eu acho que eu tô tendo um infarto. Estou tendo um infarto, aí vai pro médico, faz o exame, revira. Não, você não tem nada, é ansiedade. Aí a pessoa começa a ficar preocupada, né? Mas ele já estava mostrando um quadro já de estresse, né, constante, que vai gerar ansiedade e depressão, entendeu? E nas crianças você vai ver a mesma coisa. Crianças agora começam a ter prejuízo de sono, começam a ter mudanças alimentares, comportamentais, às vezes crise de choro, irritabilidade excessiva. Os adolescentes também, né? O Násio fala muito sobre a depressão hostil na adolescência, né? Já viu aquele adolescente que ele é rebelde? Parece um rebelde sem Sempre causa, né? burlado, qualquer coisa. Mas você vê que o menino Tudo tá. eu. Justamente, mas você vê que o menino começa a ficar agressivo mesmo. Sabe? Bate no colega, agride um professor, entendeu? Baixa a tolerância à frustração, não aceita brincadeira, quer andar sempre, É né, de cara engraçado você fechado. falar Chuta o isso. cachorro. Justamente, porque é isso Minha pode esposa, depressivo minha também. esposa estava citando um aluno dela que ela eu não entendo ele, cara, ele quer bater em todo mundo, sem motivo, as pessoas estão de boa lá, ele vai e bate no colega. É um Pode ser um sintoma, quadro pode depressivo, ser. justamente. E aí você vai ter que buscar causas, né? Porque aí o transtorno depressivo ele não tem uma causa só. Ele tem desde fatores orgânicos e comportamentais, como eu estou colocando comportamental aqui como exemplo, a pessoa dormir sempre muito tarde. Isso vai causar em alguma hora um estresse, ansiedade e transtorno depressivo. Entendeu? Baixa de vitamina B causa transtorno depressivo. Baixa de vitamina D causa transtorno depressivo. Tá vendo? Problemas na tireoide causa transtorno depressivo. Pessoas que retirou a vesícula e não fez suplementação causa transtorno depressivo. Entendeu? Pessoas que têm problemas renais causam transtorno depressivo, tem mais tendência a transtorno depressivo. Pessoas que têm diabetes têm mais tendência a transtorno depressivo. Entendeu? Então, ou seja, você tem então quadros orgânicos que podem fazer isso, você tem quadros ambientais, exemplo, depressão sazonal. Tem pessoas que agora, por causa do frio, começam a ficar Dias mais depressivas. escuros, E tem gente que é ao chuvoso. contrário. Fica Dias mais muito calor, de muito calor começa a ficar depressivo. Ah, né? Que é essa depressão sazonal.
que tem a ver com o ambiente. E aí você tem a depressão reativa, que é o quê? Abuso sexual, violência verbal, bullying, né? Ver os pais brigando o dia constantemente. Né? Tem um artigo americano que fala sobre isso. Quais são os fatores, né, infantis que na vida adulta vão gerar um transtorno depressivo maior? Que é o transtorno depressivo onde as pessoas chegam a cometer suicídio. A primeira coisa que mais gera problemas na infância, ver os pais brigando o dia inteiro. Caramba. Ver os pais brigando constantemente é o maior fator de desordem na vida adulta para a depressão. Eu já ouvi falar que até para o bebê quando tá na barriga da mãe também, já percebe, mesmo, né? aumento de cortisol. Isso. A mãe vai produzir mais cortisol, E, isso vai entrar na vai, corrente sanguínea e A a criança bebê. vai ter a absorção de cortisol. Efeito negativo que isso traz para a criança, né? Justamente. Então, tá vendo? Nós temos aí vários fatores, dentre eles aí os relacionais. Então, o que eu falei, os transtornos reativos, né? Então, a perda de algum parente, o divórcio dos pais, bullying, né? Então, questões de violência verbal. Você é feio, você é ridículo, você é idiota, menino, não sei o quê. Ah, ninguém vai gostar de você, não. Olha só que loucura que alguns pais falam, né? E, infelizmente, isso é muito comum. Tira uma nota Tem ruim, muitos pô, pais tá desequilibrados. Tem muitos pais e mães desequilibrados, Sem porque noção, né? eles ouviram isso. É. Eles ouviram isso. E para eles. Entendeu? E não trataram e estão repetindo agora. É.